Aqui. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai gloriosa, eu quero colocar a tua serva diante de ti. Que o Senhor possa usar ela como instrumento nessa noite para as nossas vidas. Que o Senhor possa falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para conosco. Fala, Senhor, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Estamos aqui, Senhor, nessa noite. E o intuito da nossa alma é ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, em nome de Jesus. As crianças já foi? Está abençoado em nome de Jesus as crianças, amém? Está abençoado. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor? Amém. Amém, amados. Antes de entrar na palavra, nós temos 2 pedidos de oração. Quero orar com a igreja, amém? Gostaria de orar pelo Jonathan, filho da Alcione. Estava jogando bola, caiu. E acho que precisou ir para o hospital, amém? Vamos orar por ele, em nome do Senhor Jesus. E também pela Simone, amém? E que está nesse momento passando por um problema difícil, mas nós vamos orar, nós acreditamos no poder da oração, amém? A irmã da nossa irmã que está aqui hoje, para a glória e louvor do nome do Senhor, e eu creio, amém, no Deus que visita. Então, sentado mesmo onde você estiver, feche seus olhos e vamos apresentar o Senhor. Pai querido, amado Deus, diante da tua presença, Senhor, nós entregamos, Pai querido, o Jonathan nas tuas mãos. O Senhor é o dono da vida dele, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas e que nesse momento, Pai, o Senhor possa conduzi-lo. Que o Senhor venha ali, ó Deus, guardar o teu filho e livrar de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos crendo nessa noite na sua presença, no seu poder, Pai querido, e que o Senhor venha, Deus querido, guiar nesse momento. Também nós oramos pela Simone, Senhor, que está ali com a sua mente, Pai querido, ó Deus, perturbada. Nós oramos, Senhor, nós acreditamos na libertação do Senhor. Nós aqui, Deus, repreendemos todo o mal, toda a fúria do inimigo. Ó Deus, todo o trabalho ao contrário, toda situação adversa, Senhor, seja repreendida em Teu nome, pois nós confiamos em Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Alcança a tua filha nesse momento, Pai, e traga a sua paz ali, traga a sua memória, Senhor amado, de volta, em nome do Senhor Jesus, e coloca por terra, Senhor, toda a situação, Pai querido, todo o trabalho, toda a obra, Senhor, de macumbaria, feitiçaria, toda situação adversa, Senhor, não tenha poder sobre a mente da tua filha. Nós declaramos nessa noite, para louvor e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Amados, abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Todos acharam? Amém? Vamos estar indo aqui então. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um varão até que a alva subia. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, até que não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste, com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Eu
sair daquilo que Deus já começou a falar nessa noite, amém? Através da vida do pastor. A gente vai continuar na mesma... No final vai chegar lá, tá bom? Vai chegar naquilo. A Bíblia fala para nós, no livro de Gênesis, no capítulo número 12, em que Deus dá uma ordem para um homem chamado Abrão. E Deus faz uma proposta para ele e fala para ele: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela, e você caminha para uma terra que você não conhece, mas que eu te conduzirei e te mostrarei ao decorrer da trajetória. E a Bíblia diz que simplesmente obedece Abraão ao Senhor. Ele entende a voz do que chama e ele não tem dúvida de que era Deus. E aí a gente conhece a sua história. A Bíblia fala que quando Abraão sai, ele não questiona, ele não murmura, ele simplesmente obedece uma direção dada pelo Senhor. E nessa saída de Abraão, nós vamos encontrar em alguns períodos na sua caminhada, a Bíblia fala que Abraão andava um período e ele levantava altares ao Senhor, ele adorava a Deus na sua trajetória. Abraão entende que quando ele sai debaixo de uma direção dada, aquele que o chamou era aquele que se responsabilizava pela sua trajetória. E às vezes falta um pouco disso na nossa vida. Falta um pouco dessa confiança quando Deus fala para nós algo, quando Deus estabelece uma promessa na nossa vida, ou quando Deus nos direciona para algo, nós temos dúvida no nosso coração de realmente crer que é o Senhor. Porque quando nós acreditamos de fato que é Deus, nós não temos mais preocupação com as outras coisas. Porque nós estamos seguros diante daquele que nos prometeu. E isso não é isenção. O fator de você acreditar em Deus e confiar numa ordem que Ele te dá, isso não isenta você de uma jornada difícil. Porque se você olhar para a vida de Abraão, Abraão teve uma jornada difícil. Teve algumas caminhadas dele na sua trajetória, nem sempre foi fácil. Eu acredito que a Bíblia também diz isso, que houve tempos difíceis na vida de Abraão. E como você acreditar em Deus, porque Abraão era um homem próspero, um homem que tinha riquezas, que tinha muitas coisas, e ao decorrer da sua jornada, quando Deus chama ele, a Bíblia fala que chega um período em que ele encontra fome. E isso parece contraditório a uma promessa. Porque como que lá no capítulo 12 o Senhor fala para ele que abençoaria ele, fazia dele um homem próspero, engrandeceria o teu nome, e agora esse mesmo homem que recebe uma palavra lá no início, começa a viver uma época e um período de crise. Só que Abraão não se deixa levar por aquele momento. Ele está acreditando no chamado lá de Gênesis 12 e ele está confiando nessa palavra. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Deus tem algo estabelecido na sua vida. E as crises e as dificuldades não vão anular a promessa que Ele te fez. Então que você possa crer nisso nessa noite. Existe uma promessa de Deus estabelecida na sua vida. E talvez o seu questionamento e o meu é porque as coisas ainda não aconteceram. Ou estão acontecendo contraditório aquilo que Deus falou. Mas eu quero dizer para você, tenha fé nesta noite. Porque Abraão confiou no Senhor. Descansou o seu coração em Deus. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Sara era uma mulher estéril. E não podia gerar filhos. E provavelmente a Bíblia vai dizer para nós aí em Gênesis 13. Que quando eles chegam lá no Egito, eles encontram lá uma escrava com o nome de Agar. E aí a Bíblia fala que quando Sara olha para essa mulher, entende-se que ali havia uma oportunidade, daquela escrava servir para alguma coisa, além de ser escrava. E a Bíblia diz que ele passa lá, pega essa mulher, leva para casa. Você conhece a história, eu não vou me prender nisso, porque esse não é o ponto que eu quero chegar. Mas para te colocar dentro do cenário. Aí a Bíblia vai dizer que essa ida de Agar para a casa de Sara, isso de início parecia que era a melhor escolha que Sara havia feito na sua casa, na sua vida. Mas quando Agar é inserida dentro de um ambiente, começa-se uma guerra dentro de casa. Começa-se um conflito, porque Sara não podia gerar e Agar agora, sem problemas nenhum, ela se deita, Sara dá uma ideia fantástica de início para Abraão. Abraão aceita a sua ideia, se deita, com essa mulher. E ali parece que a alegria da casa ia chegar. O problema da tristeza e da angústia não ia existir mais. Só que aconteceu o contrário. Porque a Bíblia vai dizer para nós que quando Agar se engravida, começa a gerar uma situação de ciúmes dentro daquele ambiente. E até o ponto
E eu tenho e carrego dentro de mim uma porção disso. Ou seja, agachou, eu agora estou estabilizada, eu não quero mais viver, eu quero só sobreviver, né? Porque eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria no meu coração, eu não tenho mais para onde ir, e por isso eu vou ficar aqui. Só que quando ela está lá, achando que tudo estava perdido, ou achando que tudo estava resolvido da sua forma e do seu jeito, porque nós somos bem treinados em querer resolver as coisas do nosso jeito e achar que vai dar certo, e achar que ali é o nosso fim. Mas a Bíblia diz que aparece um ser para Agar aonde ela estava, e pergunta para ela: que fazes aqui, Agar? Chama ela pelo nome. E aí ela disse: eu venho fugindo da minha senhora. Aí o ser aparece para ela e diz: volta lá, humilha-te para a tua senhora. E essa já é uma parte difícil, porque se humilhar em qualquer situação já é complicado. Você imagina se humilhar debaixo de uma senhora que te humilhou, que causou um problemaço na sua vida, mas que Deus requeria de Agar uma postura de humildade. E às vezes na nossa vida também falta essa humildade de reconhecer que nós precisamos descer diante da mão do Senhor, debaixo da presença de Deus, para que algumas coisas na minha e na sua vida sejam escancaradas. Então ali Deus começa a tratar na realidade, não como a situação da Sara dentro de casa, mas eu vejo aqui já um tratar de Deus na vida de Agar. Levante as suas mãos, Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: talvez a crise que você acha que é crise é uma oportunidade para que eu trate na sua vida. E aí a Bíblia diz que o Senhor libera uma palavra para ela e vai: volta lá. E naquele momento ela pensa: como eu voltarei? Aí o anjo diz para ela: se você não voltará sozinha, mas carregará uma promessa, uma palavra que estará liberada para a sua vida nesse momento, Agar. Você não vai voltar sozinha, porque dentro de você existe alguém que você carrega e que a minha mão é com ele será forte. Aleluia. Deus encoraja aquela mulher a voltar para a casa da sua senhora. E aí você conhece o contexto? Aí a Bíblia fala assim que vem Ismael, porém Ismael não era o filho da promessa. A briga continua. Um dia a Bíblia diz que as crianças brincando, coisas de criança, Sara como mãe fica brava, depois nasce, né, a sua criança também, vem o filho da promessa que era Isaac. E aí a Bíblia diz que é uma briga entre crianças. Só que um dia brigando, Sara ficou nervosa e disse: não é por aí, o meu filho não vai herdar com o seu. Então ela começa a atazanar a vida do seu marido. E o homem não aguenta muita pressão. Repita comigo: homem não aguenta muita pressão. Ele só quer resolver o problema e falar: já que faz do seu jeito e o que você fizer tá bom. O problema é calar a gente, né? Falar assim: não vai ter mais problema. Se a gente resolver o problema, tá
Mas a Bíblia diz que esse homem cresce, Deus o abençoa, ele começa a cavar os poços, e quando ele começa a cavar os poços, sempre vinha alguém para fazer Isaac desistir dos projetos que Deus tinha, dizendo, esse poço é meu, né? E aí a Bíblia diz que ele não briga, ele não questiona, ele simplesmente se levantava de onde ele estava e procurava um outro lugar, e isso aconteceu por no mínimo 3 vezes. Mas Abraão foi um homem que creu nas promessas de Deus. E essa geração de Abraão estaria debaixo de uma promessa. Então Isaac automaticamente seria um homem abençoado. E eu quero liberar uma palavra para você. Deus não tem compromisso só com você. Deus tem compromisso com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Então ergue as tuas mãos, porque tem uma palavra. Nós somos dessa linhagem. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. O Deus que me prometeu vai alcançar a minha casa, vai alcançar os meus filhos. Aleluia! Eu acredito nessa posteridade, eu acredito nessa continuidade geracional, eu acredito nessa palavra de Deus liberada. Aonde estiverem os teus filhos hoje, talvez eles não estão no centro da vontade de Deus, talvez eles não conhecem o Senhor, ou talvez conhecem, mas ainda estão rebeldes e endurecidos. Mas eu quero te lembrar que tem uma promessa que gerou e que alcança eles nesta noite. Eu quero declarar que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, está sobre a vida dos seus filhos. E eu quero declarar que os filhos são herança do Senhor, como diz a sua palavra. É tudo que nós temos de valor abaixo do Senhor. Então por eles nesta noite, ó Deus te convida a crer, Deus te convida a se erguer, Deus te convida a acreditar numa palavra que você carrega dentro da sua alma, dentro do seu espírito, e essa palavra não vai cair por terra, porque Deus é especialista em fazer, Deus é especialista em mudar, Deus é especialista em trazer de volta, Deus é aquele que trabalha de uma maneira sobrenatural. Acredite na restauração da sua casa, acredite na restauração e na salvação dos teus filhos, acredite no chamado, acredite na entrega que Deus confiou nas suas mãos. Talvez um dia você veio, apresentou ao Senhor e disse: Deus, não é meu, é teu, e sobre ele, Senhor, existe uma entrega hoje que é total. E eu quero declarar sobre a sua vida, talvez você tenha vivenciado dias difíceis com eles, mas eu quero declarar sobre a sua vida: acredite na promessa de Deus na sua casa. E eu declaro que esses filhos que hoje estão longe ainda te trarão orgulho. Eu quero declarar que os seus olhos ainda verá. Eu quero ser boca de Deus hoje para declarar que ainda antes que você desça a sepultura, você enxerga os teus filhos ministrando no altar, você veja os teus filhos, aleluia, adorando ao nome do Senhor, você veja os teus filhos se rendendo à presença de um Deus Todo-Poderoso. Os seus olhos contemplem filhos transformados para louvor e glória dele. Aleluia. Você precisa crer nisso mais do que eu. Você precisa acreditar, você precisa confiar no Senhor. Eu acho que não tem uma dor maior do que ver filhos perdidos. E uma dor maior não é de ver eles perdidos, é não saber como trazê-los de volta. Porque existem períodos que eles escapam do vão dos nossos dedos. E aí você não tem mais controle sobre eles. Por mais que você queira, não consegue mais. Mas a minha Bíblia diz, Zacarias disse que não é por força, não é por violência, mas é pelo mover do Espírito. E você tem essa presença, ergue as suas mãos, esse Espírito que habita em você. Aleluia!
uma palavra do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Isaac cresce, é abençoado, é um homem próspero. E ele se casa com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca era estéril. Repita comigo, estéril. Aleluia. E quando chega no capítulo 25, 21, a Bíblia diz que Isaac ora insistentemente pela vida da sua mulher. E Deus a ouve. E Deus escuta a oração de Isaac. Aí a Bíblia vai dizer para nós que passa-se alguns dias, passa-se alguns períodos. Rebeca começa a sentir alguma coisa estranha dentro do seu ventre. Algo que era anormal. E ela começa a fazer umas perguntas para o Senhor: Deus, por que é que está acontecendo comigo? E aí o texto diz para nós que o Senhor responde às suas orações. E o Senhor disse: existem duas nações dentro do teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aí o texto continua, a Bíblia fala assim que, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, essa mulher tem 2 filhos dentro da sua barriga. E aí você conhece a história. A Bíblia fala que o primeiro, quando nasce, era ruivo e todo ruivo, como uma veste cabeluda, por isso colocaram-se o nome dele de Esaú. E o segundo, a Bíblia fala assim que depois saiu o irmão agarrado a sua mão no calcanhar, e chamou-se o seu nome Jacó. Então era Esaú e Jacó. Repita comigo, Esaú e Jacó. Aí a Bíblia diz assim que aproximadamente Isaac tinha 60 anos quando isso aconteceu. E cresceram-se os meninos, e a Bíblia fala que Esaú foi um varão de perito na caça. Jacó já era um varão simples, aquele homem que sempre habitava nas tendas. Mas Esaú se tornou um homem caçador. A Bíblia vai dizer isso. E a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava mais a Jacó. Aqui a gente tem um problema, né? Porque pai e mãe já não pode ter essa divergência de filhos. Amar mais um e gostar mais de outro porque é o seu favorecido ou porque você gosta de alguma coisa. Aqui já tem um problemaço. Então, que você que é pai e mãe, se você tem alguma situação, e sempre existe uma saída, eu só tenho uma. Mas quem tem mais de um sempre fala assim: não, é que aquele lá é mais carinhoso comigo, né? Às vezes quando eu peço alguma coisa, aquele lá está mais de prontidão. Só que você consegue discernir isso, os filhos não conseguem discernir. Os filhos começam a entender que você ama mais a um do que o outro. E isso não pode acontecer, porque amor de mãe, eu acredito que não tem maior e menor. A gente simplesmente não sabe compartilhar eles, ou seja, nós não podemos deixar que isso seja uma verdade, né? Eu acredito que não seja, porque eu só tenho uma, não sei te falar o que é isso. Mas quem tem mais do que 2 aqui pode ser, é verdade ou é mentira? Ou tem gente que está como o povo antigo, que gosta dos meninos e que prefere os homens do que as meninas. Será que isso é verdade? Oh, Senhor, não sei, né? Lá atrás era assim, né? Os homens tinham mais valor, as mulheres tinham menos, né? Mas que seja um ponto para você. Aí a Bíblia vai dizer para nós assim, que Jacó cozera um guisado, a Bíblia vai dizer para nós, e veio Esaú do campo e estava cansado. E a Bíblia fala assim que Jacó fala para ele assim: deixa eu te peço, deixa eu te comer desse guisado vermelho. Depois que ele chegou da sua caça, ele disse: eu estou muito cansado. E a Bíblia diz no capítulo 25, de versículo 31, que Jacó disse, olha, para ele assim: vende a sua primogenitura para mim. O texto continua e disse Esaú: esse que eu também já estou ficando velho, o que eu vou fazer com ela? Diga, oportunista. Pergunta para o irmão: você é? Aí o texto vai dizer para nós, continuando, que Jacó disse a Esaú: jura para mim que você vai fazer isso? É uma oportunidade que está sendo criada. Eu falei disso alguns dias atrás, que nós somos oportunistas.
Isaac já era velho. Se você quiser, eu vou voltar um pouquinho a minha fala. Isaac envelheceu os seus olhos, já está idoso. E a Bíblia fala assim que ele chama Esaú, que era o filho mais velho. E ele fala para ele assim, olha, ele fala assim, eu estou aqui, papai. Aí ele fala assim, eis que eu estou velho, o dia da minha morte está chegando. Eu quero muito que você faça algo para mim. Como se diz, era o último pedido de um pai. Aí o texto continua. Pega as tuas armas, pega a sua aljava, o teu arco e sai para o campo e traz para mim uma caça. Aí o texto continua que ele fala assim, faz-me um guisado saboroso, aquele que eu gosto. Sabe aquele que eu gosto de comer? Traz ele, para que eu possa comer. Desejo de pai, de realizar uma última alimentação com os filhos. Aí o texto continua, e que ele fala assim, porque eu quero comer isso. E eu preciso comer para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ele tem uma preocupação, ele está dizendo, eu quero te abençoar. A minha partida, eu já sou um homem velho, eu quero comer isso que você caça, mas eu não quero morrer antes de liberar uma bênção para a sua vida. Isso é preocupação de pai. Isso está no seu coração? Pai e mãe tem esse desejo de, antes de descer a sepultura, aleluia, ver os filhos bem abençoados. Isso é desejo de todo pai. Então erga suas mãos bem alto, que eu quero liberar uma palavra. Que Deus te dê forças, te renove nesta noite, e que você viva muitos anos ainda, aleluia, com saúde, para que você abençoe a vida dos teus filhos, que você declare sobre eles a bênção do Senhor, para que quando você tiver que descer a sepultura, você desça com uma missão cumprida. Eu abençoei os teus filhos, eu declarei uma palavra sobre eles, e agora eu posso morrer em paz. Essa era a preocupação de Isaac. Faça para mim, porque vai ser uma despedida, como se diz, mas eu preciso te abençoar. Aí o texto continua. A Bíblia fala que Rebeca escutou quando Isaac falava isso. A sua mãe escutou essa conversa. E como eu disse que era um momento oportunista, a Bíblia fala assim que nesse momento Saul foi ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca ao seu filho dizendo, eis que eu tenho escutado o seu pai chamar Esaú e pedir para ele uma caça, para que ele volte, que ele faça. Traz para mim, faça o guisado para que eu coma, e depois, antes da minha morte, eu te abençoe. Ela fala assim, você vai me ouvir. Chama Jacó agora e fala assim, você vai me ouvir. Vai fazer o que eu te peço. A gente não vai entrar nisso aqui, tá? Porque, ao meu ver, ela não agiu certo. Como mãe, ela não fez correto, tá? O texto diz assim, que ela fala assim, ouve agora, meu filho, a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, eu farei deles um guisado saboroso, e nós vamos entregar, você vai lá, você vai entregar para o seu pai, e ele vai comer. Aí ele fala assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque Esaú é cabeludo, eu não sou. Como que a gente vai se passar nessa situação? Eu não posso fazer isso com ele. E se eu fizer isso, eu vou estar amaldiçoado. Ela diz que essa maldição caia sobre mim. Ou seja, está estimulando ele a fazer algo que não era para ser feito. Enfim. Aí a Bíblia diz assim que ele foi lá, trouxe, chegou a hora, fez o guisado, isso está lá no versículo 14 do capítulo 27. Aí a Bíblia fala assim que depois disso, Rebeca pega as vestes de galas de Esaú, porque ele precisava levar, mas como que ele ia levar se ele era Jacó? O pai dele estava querendo Esaú, não era Jacó. Aí a Bíblia diz assim que ela arquiteta toda uma situação, pega as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos, vestiu-se, colocou os pelos no pescoço e deu um guisado saboroso, pão preparado para Jacó, seu filho. E veio seu pai e disse, meu pai, eis aqui o que o Senhor me pediste. Aí ele vai falar assim, agora come da minha comida, da minha caça, para que o Senhor me abençoe. Aí o texto continua. Então disse Isaac ao seu filho, como é isto? Que tão cedo você já se foi, já trouxe? Você foi muito rápido, né? Ainda idoso, mas ele ainda tinha um pouco de noção de tempo. Eu acabei de falar isso. Você
meu filho? E o meu filho, é o meu filho Esaú mesmo? É você mesmo, Esaú, que está aqui ou não? Aí ele disse assim, não. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, e o seu irmão veio. E seu irmão, e a Bíblia diz que ele naquele momento abençoou ele. Ele falou assim, faz-me chegar mais perto. Chega assim, mais perto, para que eu coma dessa caça, meu filho, para que minha alma te abençoe. A Bíblia diz que ele chegou, bebeu do vinho e abençoou, e enfim, aqui você já sabe da história. Só que o que acontece daqui para frente? Jacó arrumou um problemaço. Para ele, até agora, não é problema, porque era o que a mãe estimulou ele a fazer, e ele, como muito oportunista, gostou da ideia. Só que quando chega no capítulo número 32, que foi o texto que nós lemos, a Bíblia diz que teve um dia que Jacó amanheceu entristecido. Repita comigo, entristecido. Chateado. Ele não dá satisfação para sua casa. Preste atenção, já tinha mulheres, já tinha filhos, tudo grande. E ele está cansado de um cenário. A Bíblia diz que ele pega as suas 2 mulheres, pega os seus 11 filhos, e ele que agora juntou elas e saiu de casa, não deu satisfação nenhuma, e foi, atravessou o ribeiro, levou os servos, levou as mulheres e deixou elas lá. Ninguém está entendendo o que está acontecendo dentro de casa. Deu 5 minutos na cabeça desse homem, pegou as mulheres, levou, não deu satisfação, você não vê no texto encontrando satisfação disso, vai embora, deixa lá. Só que ele não fica lá. A Bíblia diz que ele toma uma decisão e ele fica sozinho. Repita comigo, sozinho. Ele queria refletir na vida, ele queria ficar sozinho. Só que antes dele atravessar, tem um segredo nisso. Eu não sei se você já escutou alguém falando sobre Vale de Jaboque. Vale de Jaboque não existe. Existe Val de Jaboque. Repita comigo, Val de Jaboque. Aleluia. Val significa marvá. Marvá significa passagem. E passagem significa lugar que se dá para passar a pé ou com águas no calcanhar. Ou seja, lugar de acesso fácil. Repita comigo, Jacó sempre preferiu os lugares de acesso fácil. Está entendendo nessa noite? Aleluia, tem gente que prefere os lugares de acesso que é fácil, quer aproveitar as oportunidades, aleluia, e não quer ter trabalho. Até isso está dentro do texto. Aí a Bíblia diz que quando ele larga as mulheres, larga os filhos, larga tudo lá, uns já crescido, outros não, ele volta e ele quer ficar sozinho. Agora vamos lá para o capítulo 32, que é o texto que a gente leu. Aí o texto vai dizer para nós que passando ele naquele ribeiro, fez passar tudo que tinha, voltou e ficou sozinho. Só que tem situações na nossa vida que Deus permite cenários que ninguém esteja, é só você. Jacó não estava entendendo. Quando os meninos nasceram lá atrás, Isaac tinha 60. Passaram-se aproximadamente 20 anos depois daquele ato que Jacó fez lá atrás. Passando-se por Esaú. E tem uma coisa interessante, que quando ele se vê sozinho, quando ele está no cenário sozinho, aparece um ser. E a Bíblia diz que esse ser luta a noite toda com Jacó. A noite inteira se tem uma briga. Se tem ali segundo é o próprio Deus que apareceu para lutar com Jacó. E essa luta está constante. E
Tinha tanto lugar para Deus tocar na vida de Jacó. Mas segundo os estudiosos, o ser tocou justamente na sua coxa, deslocou um dos seus nervos, e esse era o nervo ciático. Ou seja, eu quero ver você andar agora. Você fugiu 20 anos. Lá atrás você fez um problema dentro da tua casa e achou melhor fugir do que resolver ele. Vem fugindo, até chegar aqui. Eu te perguntei o teu nome de propósito, eu queria ver se você ia mentir para mim. Só que acontece o seguinte, agora não tem como você andar. Eu toquei justamente aí para você entender que é um tratamento com você, meu irmão. E tem coisas que Deus está fazendo que é para o nosso bem e a gente não entende. Aleluia, a noite inteira aquele ser passou tendo uma luta ali com Jacó. E Jacó não entendendo nada. Mas ao decorrer do processo, aleluia, Jacó começou a entender e a gostar daquela briga. Então tem coisas que Deus faz na minha vida em meio de cenário difícil, que é o mesmo que fere, mas Ele também me cura. Eu quero declarar sobre a sua vida, tem processo que dói, tem processo que é difícil, tem noites que são longas, mas tem um Senhor mais interessado do que eu e você nos nossos problemas. Ao decorrer daquela luta, você fala para ele, eu posso ir embora. Ele disse não. Agarrou ele. Ele disse não. Eu não saio daqui, não te deixo ir se não me abençoares. Aí tem um segredo. Porque Deus disse para ele, a bênção que você tanto quer está condicionada a um arrependimento teu. O que você tanto me pedes para que eu te faça hoje está condicionado a um erro que você fez há 20 anos atrás. E essa bênção depende de você hoje. Depende de arrependimento, porque se houver arrependimento eu te perdoo e te abençoo. E olha que Deus já havia falado que estaria com ele, mas Deus é específico. Tem coisa na nossa vida que às vezes está travado, é porque falta atitude nossa. Sabe, de algo que cometemos, algo que pecamos, algo que falamos, mas que de fato não gerou arrependimento no nosso coração. E sem arrependimento não tem como viver o perdão de Deus. Sem se arrepender verdadeiramente, não tem como prosseguir para os projetos que Deus tem. E Deus estava mostrando para Jacó, Jacó, o maior interessado aqui em te transformar sou eu. Mas você sempre viveu em vergonha, Jacó. A sua vida sempre foi em fraqueza. A sua vida sempre foi debaixo de traição. Mas eu quero te mudar hoje. Eu quero fazer algo notório nesse período para que você viva os meus projetos. Ergue as suas mãos nessa noite. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de que o Senhor nos chama para olhar para trás. Como o pastor disse, olha para trás e experimente, lembre de algumas coisas, porque às vezes tem situações que Deus quer fazer hoje conosco, mas ainda está preso lá atrás porque ainda não houve arrependimento de verdade. Aí Deus disse para ele, essa condição requer de você hoje para que você viva abençoado. Se houver arrependimento, eu estou pronto para fazer. E dali para frente, depois daquele encontro, a Bíblia diz que a vida de Jacó não foi mais a mesma. Preste atenção. Eu vejo pelo menos 2 pessoas que Deus também tratou intensamente. E aonde Deus entra e Ele trata, mudanças acontecem. Deus nunca faz as coisas pela metade. Fala para o teu irmão, Deus não faz as coisas pela metade na sua vida. Deus só espera arrependimento. Porque às vezes é necessário Deus mexer. E Deus gosta de mexer naquilo que nos dói. Deus gosta de mexer numa ferida. Porque às vezes Deus vai falando conosco. E às vezes pelos ouvidos apenas a gente não ouve. Então Deus precisa arranjar um jeito de me trazer
sensível para a voz daquele que chama. Aí Deus permite algumas coisas. Porque eu sempre costumo dizer que Deus te fere, mas Ele não te perde. Se precisar te ferir, Ele vai te ferir. Porque antes de te ferir do que te perder. E a gente não entende isso, porque como um Deus que me ama pode me ferir. Como um Deus que deu o seu único filho para morrer por mim, me permita viver um momento de dor. Meu irmão, Deus permite. Ele pode tudo. Mas Ele te fere, mas não te perde. E é o que aconteceu com Jacó. Você lembra da mulher lá no poço, tirando água? Quando Jesus aparece para ela, começa uma conversa com ela. E até aí essa mulher não está nem aí entendendo o que está acontecendo com ela. Mas aquela mudança de rota de Jesus tinha um propósito. Quando Jesus aparece para aquela mulher, era simplesmente para falar algumas verdades da vida daquela mulher que só ela sabia. Só que Jesus tinha interesse naquela mulher. Só que para aquela mulher discernir e entender que era Jesus, Jesus precisava falar algo específico que estava relacionado à intimidade daquela mulher. E aí Jesus começa a conversar com aquela mulher, manda a mulher buscar seu marido. Ela fala, não tem marido. Ele disse, pois já tiveste 5, e o que está com você não é teu marido. Eu acredito que quando o Senhor se revelou para aquela mulher e disse isso, aquilo ali foi um estancar de dor no coração daquela mulher. Porque era justo naquela área que aquela mulher sofria. Ela vinha de algumas tentativas da sua vida de acertar. Eu não acredito que ela trocava de marido por gosto apenas. Mas é porque ela buscava uma felicidade, ela buscava uma família, ela queria se acertar de alguma maneira. E ela não conseguia. Mas Jesus precisou mexer aonde doía, precisou mexer na ferida daquela mulher, porque o Senhor olhou para ela e disse, hoje, talvez no seu pensamento, eu conjecturando, hoje é o último dia que você vai viver um confronto desse, mas é para a cura da tua alma. Ele, as suas mãos, tem situações que é assim comigo e com você. E a gente pensa que estamos sozinhos, que estamos abandonados, e que ninguém mais nos vê, que todo mundo se esqueceu da gente, né? Não tem problema, é o que aconteceu com Jacó. Jacó está se sentindo sozinho, com uma família gigantesca do outro lado, mas era um propósito de Deus. Tem coisas que Deus vai tratar na sua vida sozinho. Aleluia! A história daquela mulher de Samaria, da mulher samaritana, que preferia andar sozinha, não é que ela preferia andar sozinha. Era que ela carregava dentro de si tantas coisas, e que ela falava assim, quanto menos pessoas estiver do meu lado, menos satisfação eu tenho que dar para os outros. Eu não quero falar de mim. Eu não acredito que as pessoas têm prazer de viver sozinha, viver escondida, viver andando só. Mas as adversidades e os problemas que as pessoas carregam, isso leva elas a desejarem ficar sozinhas. Mas o meu Deus e o seu Deus é especialista nesta noite em te encontrar nos lugares, aleluia, mais distantes e mais escuros que você possa achar que você chega. Lá tem Ele, aleluia, lá Ele tem um confronto para nós, lá Ele tem algo específico para dizer, hoje eu te proponho uma salvação, hoje eu te proponho uma vida transformada, hoje eu te proponho uma vida eterna, diz o Senhor para nós. Deus é especialista em fazer. Meu irmão, não tem como fugir de Deus. A única escolha que você tem é que se Ele se revelar para você, você fala para Ele assim, Senhor, eu não te quero. Eu acredito que você tem esse direito. Mas fugir de Deus, diga para o teu irmão, pode desistir. Ninguém foge de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Não tem jeito. Ainda que a gente queira, vamos falar a verdade. Mesmo sabendo que Ele é todo poderoso, que Ele é o nosso amado, que Ele é o Senhor que nos ama. Tem dias que parece, né? Quem que já nunca falou isso, Senhor? Me deixa aqui só um minuto e faz de conta, né?
acontece conosco. Mas nós não temos tempo a perder, meu irmão. Jesus está voltando a nos buscar. Eu quero declarar para a sua vida hoje que Deus não vai fazer as coisas fora. Deus vai fazer de dentro para fora. O interessado aqui hoje é trabalhar de dentro para fora. A gente se reúne como igreja, a gente se encontra. Mas eu não sei o que você carrega. Jesus não está preocupado apenas com isso aqui, que é externo. Deus está preocupado com o que você carrega. O que tem dentro de você e dentro de mim. O que é que a gente não conta para ninguém? Quais são as armaduras da nossa alma que não é contada para ninguém? Porque enquanto não se conta, são acumulativas dentro de nós. Mas eu quero declarar que Jesus nos conhece e dele não tem como a gente esconder nada. Será que a gente vai ter que viver como uma situação como Jacó? Para ele nos encontrar conosco e falar, chegou a hora. Será que a gente vai ter que parar? Será que ele vai ter que nos parar para tratar com a gente? Mas se preciso for, desde que a gente seja salvo, glória a Deus por isso. A questão é que nós não podemos viver indiferente com algumas coisas. É real a vinda de Cristo. É real que nós não vamos nos encontrar com o Senhor de qualquer jeito. E às vezes, amados, o que a gente carrega, às vezes o que vai nos mandar para o inferno não é os adultérios da vida, não são os pecados gravíssimos como a gente entende, matar alguém, mas talvez seja uma falta de perdão dentro do seu coração. Por que você acha que Jacó fugiu da casa dele? Porque ele tinha medo de Esaú. Porque ele deixou uma situação dentro da casa dele lá que Esaú queria matá-lo. Então é mais fácil fugir do que consertar algo na nossa vida. Mas hoje Deus nos chama para conserto aqui hoje, porque o maior interessado é Ele, em te levantar, em te aprumar na presença dEle, em perdoar os meus, os seus pecados e nos levar para morar com Ele eternamente. Então, meu irmão, que você fique com essa palavra hoje no seu coração. Deus é o maior interessado na sua vida. Não dá para servir Jesus e ser indiferente. Indiferente com o quê? Com as nossas angústias. Em achar que tudo vai se resolver ao decorrer dos dias. Preste atenção, dias não resolve problema. Tempo não muda problema. Já escutou isso? Nada melhor do que o tempo. Não, nada melhor do que as coisas resolvidas. Tudo que é mal resolvido um dia vai te dar problema. Olha a vida de Jacó. Mas quando você se resolve, quando você fala com Deus, quando você expõe ao Senhor o que você sente, existe um bálsamo de Gileade, existe uma cura para tuas feridas nessa noite, e existe um Deus interessado em você. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? O Senhor estava dizendo para Jacó, você não será mais vergonha. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nós precisamos de culto de confrontos na nossa vida. Porque a gente não tem tempo a perder. Você não sabe o dia nem a hora da nossa partida. Mas nós não podemos, quando Jesus nos chamar, e a gente dar desculpas vazias, e falar, Senhor, mas eu não tive oportunidade. Mas eu não ouvi uma palavra de confronto na minha vida. Eu vivi todos os meus dias enganando as pessoas. Eu vivi todos os meus dias aproveitando de uma oportunidade do outro. Amados, são as coisas pequenas, não são as grandes, que nos deixará fora do céu. São as pequenas. Você sabe que às vezes a gente se adoece porque a gente carrega dentro do nosso coração coisas mal resolvidas, pendências.
pendências vão somando. E a gente pensa que a gente dá conta. A gente pensa que a gente dá conta de resolver. Mas vai chegando um momento na nossa vida que a coisa vai ficando tão tensa, tão acumulativa dentro da gente. E quando você acorda, quando você percebe, você está como um carretel de linha. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer: eu quero colocar um fim nessa situação. Porque quem me conhece vive liberdade de espírito. Quem me conhece vive o que eu tenho planejado e proposto. Às vezes a gente carrega tantas coisas dentro de nós que são desnecessárias. Porque se acumular dor resolver esse problema, eu acho que não tinha ninguém com problema. Mas hoje tem uma palavra de cura para a sua alma nesse lugar. Senhor, te trouxe aqui, diga: manda embora o que está dentro de você e que não presta. Seja corajoso para mexer nos quartos escuros da sua vida. Se você não tiver coragem, os bichinhos vão ficar aí dentro e vão te amedrontar. A gente não pensa nisso, mas a nossa vida é como um quarto escuro. Se você não tem um acesso, se Jesus não é o dono dessa casa. Por que as pessoas têm medo da noite? Repita comigo: porque a noite é mais tenebrosa. Todo mundo tem medo dela. Quem tem angústia, quem é depressivo, odeia a noite. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que tem uma cura aqui hoje, que é Jesus. Ele está dizendo: vou te libertar hoje das algemas que tem te prendido, de todas as ofuscações demoníacas, de todas as pendências que está dentro de você. Comece a resolvê-las. Meu irmão, se tem uma das áreas que o diabo tenta nos aprisionar, é essa. É essa. Ele sabe como nos aprisionar. Ele sabe como te fazer ter medo. Ele sabe como te fazer inseguro. Mas eu declaro essa palavra de cura hoje. Que existe uma palavra sobre a sua vida de poder, de transformação, de libertação. E que mal nenhum permanecerá sobre a sua vida e nem sobre a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus que tem uma liberdade de Deus hoje aqui nesse lugar. Amém? Seja liberto. Tudo que te aprisionava, tudo que te prendia, todas as forças demoníacas, todas as frustrações do passado, todas as algemas, que você vive em liberdade hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te encontre nessa noite.